Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, um belo domingo de Fla-Flu para todos nós, um domingo que temos um jogo tão importante, tão notório no futebol brasileiro, pela emoção que envolve, pela disputa, pela rivalidade entre as equipes, que eu espero que seja muito favorável a nós, inclusive porque hoje vou fazer o meu pós-jogo, logo após o término da partida. O companheiro Deco, muito merecidamente, foi convidado para comentar lá na Flá TV, então eu inicio o pós-jogo logo após o término da partida e mais tarde vou lá para a live do Deco, deve começar umas 2h30 depois do jogo, mais tarde vou para lá para poder realizar os comentários táticos junto com o Deco, com o Marquinho e com Fábio, do canal Família da Nação. Então hoje houve uma inversão de prioridades, ou seja, o Deco faz a live depois de mim, em função do compromisso que ele tem na Flá TV. Meus amigos, eu quero vir aqui falar para vocês sobre a entrevista que o nosso vice-presidente de Finanças concedeu à mídia essa semana, falando dos resultados contábeis, do exercício contábil do ano de 2020. Uma entrevista rica, uma entrevista longa, inclusive, com muito conteúdo, mas que me permite o entendimento que devo apresentar aqui a minha opinião para vocês sobre o seguinte: o planejamento estratégico e o balanço precisam ser analisados juntos. De forma alguma, é um grande equívoco técnico, corporativo, analisar os números frios constantes de um documento, de um balanço, sem você olhar para o planejamento estratégico. Eu quero dar um exemplo aqui rápido para vocês. Você pode analisar um balanço, números frios de um exercício contábil de uma organização e ler ali que ela teve prejuízo. Mas se você não olhar para o planejamento estratégico, você pode estar, inclusive, sendo equivocado na tua análise, porque essa empresa pode realmente ter projetado um prejuízo para aquele ano em função de uma fase de maturação de alguns investimentos que realizou. Então você não pode chegar à conclusão de que aquela empresa teve um prejuízo apenas porque você leu friamente o que está constante ali no balanço. Assim como também você não pode julgar que uma empresa que tenha tido lucro de 50 milhões seja uma empresa realmente saudável, uma empresa que tenha funcionado muito bem no ano corrente, sem olhar o plano estratégico, porque pode ser que naquele plano estratégico possam ter projetado crivelmente lucro de 180, 200 milhões, e as ações que iriam realmente permitir que esse lucro acontecesse fossem mal executadas, e o resultado disso claramente seria apenas um lucro de 30 milhões. Portanto, é um equívoco você pensar que analisar o balanço de uma organização friamente, sem ler o planejamento estratégico, seja o mais correto. São conclusões precipitadas. E com o Flamengo não é diferente. É preciso analisar o que o Toches falou e que o Flamengo vai divulgar sob a luz do planejamento estratégico que foi realizado no início do ano. Por que digo isso? Porque o companheiro Toches apresentou ali algumas escusas relativas à diminuição de geração de receita totalmente intrínsecas ao problema da crise sanitária que o mundo vive. E realmente eu não posso concordar com isso, porque quando você observa ali o planejamento estratégico do Flamengo, está constante ali, e o próprio Flamengo realizou esse planejamento estratégico, está constante ali o item premiações, que o Flamengo, naturalmente, vocês sabem, por ter sido desclassificado prematuramente da Libertadores e da Copa do Brasil, acabou não realizando. Portanto, não é apenas a pandemia que foi a causadora de um exercício contábil que, de acordo com ele, vai gerar um prejuízo de 30 milhões, 100 milhões, perdão. Não, na verdade, tem outros itens constantes ali do planejamento estratégico que podem explicar a diminuição de geração de receita pela qual o Flamengo passou. Por exemplo, a área de marketing. Ele diz ali que o público acabou, na verdade, concorrendo para uma diminuição
de geração de receita. E eu preciso concordar, realmente não teve público no ano de 2020. Mas na rubrica de sócio-torcedor pode até ter influenciado também. Influenciou porque grande parte das pessoas que estão ali como sócios-torcedores, uma pena, estão ali para irem aos jogos. Então, como não tem futebol, não tem público dentro do estádio, essas pessoas acabam saindo. Existem aquelas que saíram também em função das condições econômicas que foram deterioradas pela pandemia. Mas pergunto eu a vocês, qual foi a ação desencadeada pela área de marketing para poder conter esse fluxo de saída, essa debandada? Nenhuma, não houve nada da área de marketing que pudesse exatamente concorrer com uma estratégia de diminuição da ideia de saída por parte dos sócios torcedores que estavam ali. E é verdade, 150 mil sócios torcedores, hoje nós temos 60 mil. E algumas ações poderiam realmente ser desencadeadas para que de fato isso tudo fosse mitigado, esse problema da pandemia, da ausência de público, fosse minimizado e que nós conseguíssemos reter mais associados, torcedores nesse plano do Flamengo, o que também mitigaria o prejuízo que o Flamengo teve. Mesmo assim, meus amigos, é impressionante a capacidade alavancadora de receitas que o Flamengo tem. E isso deve-se claramente à torcida, razão pela qual eu digo mais uma vez que a torcida eu não tenho nenhuma dúvida disso, a grande força motriz do Flamengo, e que ela precisa exatamente ser privilegiada, porque é o torcedor que gera toda essa receita, mesmo no momento de crise sanitária e no momento também onde o Flamengo acabou sendo desclassificado de 2 competições e ganhando o Brasileiro lá no final, inclusive até porque essa premiação do Campeonato Brasileiro me parece não vai estar constante desse balanço que o Flamengo vai divulgar agora, porque mesmo sendo da temporada passada, acredito eu, não vai ser divulgado agora, porque o Flamengo e muito bem auditado por uma empresa notória do mundo, que é a Ernst Young, uma empresa realmente bastante competente. Então, essa auditoria, ela claramente vai apontar no seu relatório alguns itens, entendam isso, que não são conformes, ou seja, não estão em conformidade com o planejamento estratégico. E aí o que faz o gestor? O gestor vai lá e realiza um trabalho de análise para poder entender o que é que aconteceu, ou seja, por que aquela meta projetada acabou não sendo consumada. Então, entenda uma coisa, analisar o número frio, o número constante dos balanços, analisar o documento sem um planejamento estratégico não funciona, porque o que vai fazer a empresa de auditoria é exatamente promover uma análise que compatibilize o que está constante no planejamento estratégico com relação ao que de fato foi gerado, que é o documento do balanço do Flamengo no final do ano. E esses apontamentos vão ser realizados. E aí o gestor, o que faz? O gestor vai lá e conversa com o responsável pela área. Nesse sentido, eu não tenho nenhuma dúvida, o Gustavo Oliveira, do marketing e comunicação, e o Marcos Braz precisam ser questionados. O Gustavo Oliveira, por uma atuação, me perdoem, inepta, uma atuação, me desculpem a crítica, mas encharcada de incompetência ao longo desses tempos os quais assumiu esse cargo, e o Marcos Braz, no meu entendimento, porque se desviou daquilo que deveria fazer principalmente, que era ser vice-presidente do Flamengo, escolheu um treinador errado, o Domi, sem nenhum critério, que acabou realmente fazendo culminar a nossa desclassificação em 2 competições importantes que nos gerariam condições de fecharmos esse exercício contábil com lucro. Porque me parece que o Palmeiras, nessas 2 competições, acabou lucrando mais de 200 milhões. Isso ainda sem falar daquela estratégia malfadada de
não ter celebrado o acordo com a Globo no ano passado, abrindo mão dessa receita. Não tem jeito, tem que falar sobre isso, porque Vasco, Botafogo e Fluminense acabaram ganhando 30 milhões com a rescisão do contrato, e o Flamengo não ganhou absolutamente nada, seriam menos 30 milhões, daí seriam 70. Tem as premiações, como eu acabei falando, tem as ações de marketing. Eu foquei ali apenas no sócio-torcedor, mas eu tenho certeza que no plano estratégico do Flamengo estaria ali consignado outras receitas com valores mais robustos e que vão ser apontados pela Ernst Young. Muita gente pode dizer assim, mas houve um crescimento de 23% na área de marketing, então essa área é boa. Não é. Entendam, não é. Porque esses 23% têm influência do ano de 2018. Entenda uma coisa aqui, olha só. O resultado de 2019 tem uma influência do ano de 2018. O resultado de marketing tem uma influência do ano de 2018, quando nós não ganhamos nada, absolutamente nada. Na verdade, houve um aumento abrupto nessas receitas apenas no final do ano de 2019. Portanto, meus amigos, o resultado de 2020 ele é contaminado pelo resultado muito importante do ano de 2019. Então, eu preciso delimitar bem isso. O torcedor que vai lá e entende que houve um aumento de 23% na receita gerada por marketing, entende que houve um sucesso. E realmente não houve, foi muito aquém, porque esse aumento teria que ter sido muito maior, porque, como eu falei, esse resultado de 2020 está exatamente contaminado positivamente, claro, pelo resultado que nós tivemos em 2019. Então, houve um crescimento de 19 para 20, mas o resultado de 2019, ele está contaminado pelo ano de 2018, quando nós não ganhamos nada. Em 2019, nós só começamos realmente a gerar receitas mais robustas com a área de marketing, depois que o Flamengo conseguiu os títulos, ou se aproximava, ou caminhava a passos largos para a conquista dos mesmos. Em 2020 não, por isso é que houve esse crescimento de 23%, porque o Flamengo pegou carona no sucesso de 2019. Entendam isso. Existe, claro, uma influência do resultado da área de marketing de um ano com relação à performance esportiva, no caso do Flamengo, de um outro ano, do ano anterior. Foi isso que aconteceu. Então, as receitas geradas pela área de marketing, eu não tenho nenhuma dúvida, estão muito aquém daquelas que realmente poderíamos imaginar. Então, para concluir, o que faz um gestor? Analisa ali o resultado do balanço em confronto com o plano estratégico e a partir daí entende o que é que está errado. Porque para você gerar o resultado que você projetou no plano estratégico, você vai ter que desenvolver ações, e essas ações precisam ser questionadas. É assim que deve agir um gestor. Então, mais uma vez, quero lhes convidar para que estejam comigo hoje, logo após o término do Fla-Flu, para nós fazermos o nosso pós-jogo, que, se Deus quiser, será comemorando a vitória frente ao Fluminense, e logo após irmos lá para a live do Deco, para que também, junto com outros companheiros, possamos realizar a live de pós-jogo, que é a mais concorrida do YouTube. Saudações rubro-negras. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. Não se esqueçam, logo após o jogo, Fernando Gil FN, canal fazendo o seu pós-jogo. Grande abraço a todos vocês, um belo domingo.